Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina, celebrando o dia de um grande santo da igreja, que eu gosto muito, São Francisco de Sales. Hoje nós iremos escutar um pouquinho sobre a sua vida, sobre a sua espiritualidade, nesse ano em que nós comemoramos o quarto centenário da sua morte e fomos presenteados com uma carta apostólica do Papa Francisco sobre a sua vida, sobre a sua espiritualidade. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela, mas agora nós vamos ao Evangelho. Abra comigo a sua Bíblia em Marcos capítulo 3, do versículo 31 até o versículo 35, que diz assim: Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. Ele respondeu: Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, eu vou ler um pequeno histórico sobre a vida de São Francisco de Sales. Certamente você vai encontrar muito mais coisa aí se você procurar na internet sobre a vida desse grande doutor da igreja. Francisco de Sales nasceu na França em 1567 e lá faleceu em 1622. Bispo e doutor da igreja, é reconhecido como um dos grandes mestres da espiritualidade moderna. Foi diretor espiritual de almas e um dos fundadores da Ordem da Visitação, proclamado padroeiro dos jornalistas e escritores católicos e autor da Introdução à Vida Devota e do Tratado do Amor de Deus, textos clássicos da literatura espiritual. Celebrando sua memória, peçamos a Deus a virtude da mansidão. Povo amado de Deus, hoje o Evangelho fala de fazer a vontade de Deus e assim se tornar família de Deus. De nenhum modo nós podemos entender esse Evangelho Jesus menosprezando a sua família. Sabemos que esses irmãos de Jesus eram parentes próximos. E Jesus não está repudiando aqui a sua mãe ou seus parentes. Jesus, nesse momento, ele alarga a sua missão. Ele faz com que todos aqueles que são capazes de abrir o coração e se dispor a cumprir a vontade do Pai, a partir daquele momento, todas essas pessoas se tornam também família de Deus. Se a gente for procurar, a partir do próprio Evangelho, uma das pessoas que mais fez a vontade de Deus aqui na Terra foi a Virgem Maria. Hoje nós estamos celebrando esse grande santo, esse grande doutor da igreja. Há um desses anos atrás, eu me dediquei um ano inteiro, exatamente no ano em que eu escrevi meu primeiro livro, eu me dediquei um ano inteiro para estudar a vida de São Francisco de Sales. Sabemos que Dom Bosco tinha uma grande devoção, um grande amor, por isso que colocou o nome da sua congregação de Salesianos, porque tinha essa devoção a São Francisco de Sales. Eu estive há pouco tempo lá em Turino, onde está o corpo de Dom Bosco, e nós celebramos em uma capela dedicada a São Francisco de Sales.
E eu fiquei muito feliz porque exatamente na livraria lá de Turino eu encontrei essa carta apostólica que o Papa Francisco escreveu há poucos dias para celebrar o quarto centenário da morte de São Francisco de Sales. Então, eu recomendo que você procure, são pouquíssimas páginas, acho que 42 páginas, você pode ler tranquilamente e vai compreender um pouco mais da espiritualidade de São Francisco de Sales. E uma das coisas que eu mais admiro na vida de São Francisco de Sales é que ele é conhecido como o Santo da Ternura, além de ser doutor da Igreja, padroeiro dos jornalistas e dos escritores. São Francisco de Sales, ele é conhecido como o Santo da Ternura. Mas tem um fato da vida de São Francisco de Sales que é muito interessante. Se diz que quando ele morreu e foram recolher os seus objetos pessoais, debaixo aqui da sua mesa de estudo, do seu escritório, quando olharam debaixo aqui, a parte de baixo do seu birô, da sua mesa de estudo, estava todo arranhado, né? Ou seja, como é que pode um homem ser o santo da ternura e ao mesmo tempo nós sabermos que ele era uma pessoa que tinha ira, né? Que tinha esse sentimento, né? E eu fiquei pensando e meditando, até coloquei isso num dos meus livros, O Discipulado dos Imperfeitos, que é um homem que aprendeu a se conhecer, é um homem que aprendeu a se domar, é um homem que se deixou modelar pela doçura de Deus. Há poucos dias nós meditávamos a passagem do chamado dos discípulos e eu dizia, Jesus não olhou para quem eles eram, homens imperfeitos, mas para aquilo que eles poderiam se tornar. Então, Francisco de Sales, um homem que era tão cheio de ira, né, tinha um temperamento muito forte, ele se deixou modelar pela ternura de Deus, pelo amor de Deus e se tornou o santo da ternura. E nessa carta do Papa, existe uma frase que eu gosto muito, do Tratado do Amor de Deus, que diz assim, aqui está em italiano, vou traduzir para vocês. Se o homem pensar com um pouco de atenção a divindade, imediatamente sente uma tal doçura, doce emoção ao coração. Se o homem pensa um pouco de atenção na divindade, sente uma doce emoção no coração e que prova que Deus é um Deus do coração humano. O Deus do coração humano. Tem uma das frases que eu cito muito, já deve ter citado aqui inúmeras vezes, de São Francisco de Sales, que ele dizia, é mais fácil você pegar uma mosca com uma gota de mel do que com um barril de azeite. O que ele queria dizer com isso? Que é mais fácil você conquistar uma pessoa sendo amorosa, sendo respeitosa, agindo com amor, agindo com misericórdia, do que você ficar jogando na cara da pessoa as leis, as obrigações da vida da igreja, da vida de fé. Ficar jogando na cara dessa pessoa regras do direito canônico, do catecismo, da moral, né? Não, isso é depois. Primeiro conquista essa pessoa com a gota de mel da misericórdia, com a gota de mel do amor, do respeito. E depois essa pessoa, sim, a partir de uma experiência profunda com o amor de Deus, com esse Deus que tem um coração humano. O coração de Jesus, ele era 100% Deus, mas 100% homem. Jesus amava com um coração humano. E é lindo a gente saber disso. É que a nossa santidade passa pela nossa humanidade. O processo de santificação ele acontece
a partir da nossa humanidade. Nós não somos 100% aqui espírito. Vamos pensar que nós somos anjos, né? 100% espírito. Porque anjo é um ser espiritual. Não. Nós temos uma alma, nós temos um espírito, mas nós temos um corpo. E a nossa santidade se constrói a partir desse nosso corpo, a partir da nossa humanidade. E quando a gente olha para a vida de São Francisco de Sales, a gente vê que isso é possível. Um homem que arranhava o seu birô, né, ali para descarregar talvez toda a sua ira, toda a sua raiva, para não ter que descontar em ninguém. É bonito isso. A gente não, né? A gente sentiu uma raivinha, a gente já está jogando na cara do outro, a gente já está sendo violento, a gente já está sendo grosso, estúpido. Vai lá, derruba tudo, quebra tudo. Não. Isso não é próprio de um verdadeiro cristão. Um cristão, ele se deixa modelar pela misericórdia de Deus. Ele aprende a domar os seus sentimentos, as suas emoções. Uma pessoa que aprende a se conhecer. Eu me lembro que uma vez, em um desses meus 21 anos de convento, eu tive uma reunião pessoal com uma pessoa, com um confrade, muito difícil. Assim, uma pessoa inflexível, uma pessoa de cabeça dura, teimoso. E aí se diz que dois bicudos não se beijam, né? Chegou um momento que a reunião já estava bem tensa e de repente eu me levantei e ele olhou para mim: você vai para onde? E eu olhei para ele e com muita sinceridade, muita serenidade eu disse: eu não posso passar daqui. Porque se eu passar daqui, eu vou dizer coisas que você não quer ouvir e que provavelmente eu vou me arrepender depois. Então, terminamos por aqui essa conversa e saí. Meu povo, naquele momento eu percebi como é importante a gente se conhecer. Eu sabia que se eu desse um passo a mais, eu iria fazer coisas a partir da minha, que não tinha mais razão. Era dominado apenas pela emoção do momento. Razão e coração precisam estar em acordo, né? A gente não tem que só sentir, a gente também tem que pensar. Razão e coração, né? Ter essa harmonia. Então, São Francisco de Sales me ensina muito isso. Tem gente que me vê muito calminho assim, mas esse povo muito calminho, quando, né, se espatifa, é difícil de juntar. Pois eu sou assim. Aqui eu luto diariamente, rezo constantemente, às vezes talvez preciso também arranhar um pouco aqui o meu birô, a minha mesa de estudo, para poder não descarregar tantos sentimentos ruins em alguém ou em alguma situação. Isso é o processo de autoconhecimento. E a gente verdadeiramente, como dizia Santa Teresa d'Ávila, outra doutora da igreja, uma grande doutora da igreja, ela dizia: a santidade acontece a partir da nossa humanidade. Santa Teresa dizia: para a gente ser santo, a gente precisa se conhecer. Para ser santo é preciso a gente se conhecer, que a gente possa entrar nesse processo. E assim como São Francisco de Sales, a gente também chegar um dia à glória do céu, a perfeita intimidade com o Senhor. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos guarde e vos ilumine. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus do céu, paz e bem, curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.